relacionado ao início do conteúdo de análise sintática, a gente só viu, na verdade, o sujeito, o que já é uma grande coisa, né? Eu falo só, viu? Parece que a gente não avançou no processo. E realmente, assim, nós demoramos um pouquinho mais, né, normalmente, não estou dizendo que nós demoramos, né, normalmente a gente fica um tempinho a mais nessa parte do sujeito, porque se a gente encontra o sujeito adequadamente, todas as outras funções sintáticas também vão ser encontradas com mais facilidade. Agora, se eu errei o sujeito, a tendência, né, é que eu continue fazendo toda a análise sintática de forma inadequada. Tá bom. Então, nós tínhamos resolvido o exercício até a letra D. Gente, já partimos, né, para a letra E, e essa letra E eu vou colocar aqui no quadro porque ela vai incomodar um pouquinho mais. Gente, por que ela vai incomodar um pouquinho mais? Para começo de conversa, porque dentro deste período nós temos quantas orações? 2 orações, né? Até agora, e na maioria dos casos, o que a gente fez? A gente encontrou sujeito em períodos simples, assim a gente está iniciando. Mas, claro que a nossa intenção, né, é encontrar o sujeito em períodos compostos também. Lembrando, gente, se dentro de um período nós tivermos 5 orações, isso quer dizer que nós vamos ter quantos sujeitos? 5 sujeitos. Claro, um sujeito até pode ser o mesmo para 2 verbos, 3 verbos, né? Mas o fato é que cada um tem direito, né, a um sujeito, tá? Outra coisa que nós já vamos treinando, a gente já vai se preparando, é para a separação de orações. Quer dizer, como eu separo orações? Se eu sei que encontrei ali, né, 2 verbos, aqui a gente tem uma locução verbal e aqui um verbo, eu tenho 2 orações. Eu já sei que preciso encontrar 2 orações. Agora, né, basta ver como é que a gente faz essa separação. A primeira oração, quem vai ser? Será preciso. Gente, vale lembrar então, né, sempre que houver um nexo, e um nexo pode ser uma conjunção ou um pronome relativo, tá? Sempre que houver um nexo, não importa o tipo, ali está começando uma oração nova, né? Sempre, tá? Então, agora a gente já separou, vamos procurar o sujeito de cada uma. Muito bem. Vamos perguntar para o primeiro verbo que aparece ali, tá? Qual é a pergunta mesmo? Que é que ou quem é que? Né? Então eu vou perguntar para o verbo. Que é que será preciso? Esse predicado, digamos assim, está dando a informação de que algo será preciso. A gente quer saber que é que será preciso. Que é que será preciso? Qual é a resposta? Que façamos o apelo. Tá bom. Então, o que é que isto significa, gente? Toda esta oração aqui funciona como sujeito deste verbinho, né? Isso aqui, na verdade, assim, agora a gente vai fazer uma classificação um pouco mais superficial, mas isso aqui já representa, né, uma daquelas orações subordinadas que mais tarde vão aparecer, tá? Por enquanto, gente, nós não podemos chamar isso aqui de sujeito simples, por exemplo, não podemos chamar de sujeito composto, não é indeterminado, não é inexistente. Por quê? Porque dentro desse sujeito apareceu uma criatura importantíssima que é o verbo. Quando aparecem verbos, tudo muda de figura, né? Então, por enquanto, a gente vai chamar isso aqui de sujeito oracional, tá? Gente, por que sujeito oracional? Porque é um sujeito representado por uma oração, né? O nome disso aqui é bem mais aprofundado, né? Não sei se alguém lembra, isso aqui faz parte daquelas orações substantivas, tá? Ela exerce função do sujeito, mas isso é papo para mais tarde, tá? Por enquanto, a gente vai dizer o quê? Se um sujeito for representado por uma oração, porque apresenta um verbo, a gente vai dizer que aquilo ali é um sujeito oracional, ok? Tá, muito bem. Agora, nós queremos encontrar o sujeito do outro verbo, afinal de contas, são 2. O sujeito desse verbo aqui a gente já encontrou, é a oração seguinte. O sujeito de façamos agora. Qual vai ser a classificação desse façamos? Isso aí é o que a gente classificava antes como sujeito oculto, corresponde ao pronome nós. Modernamente se classifica isso como sujeito simples. Aí vocês podem colocar o pronome entre parênteses ali para especificar. Então, o que aconteceu? Encontramos o sujeito dos 2 verbos. O sujeito do primeiro verbo é a oração seguinte
e esse tipo de coisa acontece, é um pouco esquisito, eu sei, né? Porque nós estamos mais habituados com frases lineares, né? Por exemplo, os alunos resolveram os exercícios. Isso é uma frase que faz sentido pra gente, né? Mas em períodos compostos, coisas estranhas acontecem. Então, a gente só precisa seguir sempre o mesmo sistema para encontrar, né, esse sujeito. Faz a pergunta para o verbo e observa a resposta. Isso aqui, gente, nós comentamos informalmente sobre essa palavrinha. Isso aqui é uma conjunção integrante, né? Como é que a gente fez mesmo para confirmar a palavra que como uma conjunção integrante? A gente substituiu tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso. A resposta seria, se vocês já se dão bem com essa substituição, isso pode ajudar, olha só. Será preciso isso, tá? Gente, como é que fica essa frase aqui na ordem direta? Perfeito. Ah, vocês estão bons, hein? Então, quer dizer o seguinte, ó, a função sintática que a palavra isso exerce é a função da oração, né? Isso exerce função de sujeito. Bom, mas depois a gente volta para esse assunto, tá? O que importa é, se eu tenho dois verbos, preciso de dois sujeitos. Ok. Gente, um detalhe que eu não me lembro se nós comentamos, acho que não, é relembrar como é que eu vou determinar que acabou um período, por exemplo, né? Que sinais de pontuação terminam períodos? Não sei se a gente falou. Que sinais de pontuação terminam períodos? Ponto final, na maioria das vezes, na maioria das situações é o que a gente usa, o que mais? Pois é, o ponto e vírgula continua período, os dois pontos continuam período. Isso, exclamação, interrogação e reticências, tá? Isso tem que ficar combinadinho. Só esses 4 sinais de pontuação terminam períodos. Todos os outros continuam períodos. Isso agora até pode parecer inútil, né? Mas, por exemplo, assim, uma situação, né, em que me ocorre também continua período, tá? Sim, só os únicos sinais de pontuação que terminam período são esses aqui sempre, não tem exceção, inclusive, né? E assim, gente, ó, por quê? Um exemplo prático que me ocorre agora são aquelas questões de concordância verbal. Eu tenho lá, por exemplo, a frase, o aluno resolveu os exercícios. Se colocarmos a palavra aluno no plural, quantas outras dentro do período sofrerão ajustes de concordância? Vocês já devem ter visto uma questão desse tipo, né? Até o final do período. Normalmente eles determinam que a gente vai contar o número de palavras modificadas até o final do período. Bom, se eu não souber exatamente onde é que termina o período, provavelmente eu vou ter problemas. Às vezes eles pedem para contar até o final do período, às vezes até o final do parágrafo, né? Então tem que ficar bem atento. São detalhezinhos assim, técnicos, né, que acabam sendo importantes mais tarde. Tudo bem, continuamos, tá? Passou essa história de período composto, voltamos aí para os nossos periodinhos simples, que é o que nos interessa agora principalmente. Letra F. Nesta faculdade, acolhem bem os alunos. Tem o verbo acolhem, vou perguntar para ele. Quem é que acolhem bem os alunos nesta faculdade? Corresponde ao pronome eles, né? Bom, se corresponde ao pronome eles, verbo na terceira pessoa do plural, sem antecedente expresso, a classificação é de sujeito indeterminado. Indeterminado. Na ordem direta nós teríamos acolhem os alunos bem nesta faculdade, ok? Se alguma coisa parecer esquisita, é só gritar. Acolhem os alunos bem nesta faculdade. Então tá, vamos adiante. Se estiver muito rápido, me avise. Trata-se de questões complexas, tá legal. Gente, temos a palavrinha ser. Vale a pena lembrar, né, aquele detalhe da palavra ser, que pode funcionar como índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora. A gente falou sobre as duas ontem, mas vamos sistematizar uma regrinha aqui, né? Olha só. Claro, o ser apresenta várias possibilidades. Aqui nós estamos falando dessas duas principais que vimos até agora. Bom, o ser, no sentido de diferenciar índice de indeterminação do sujeito e partícula passivadora, depende de quê, gente? Depende da transitividade dos verbos, né? Nós comentamos ontem sobre verbo intransitivo, transitivo indireto. Então, como é que é a história? Ó, vai ser índice de indeterminação do sujeito se os verbos forem transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação.
vai ser partícula passivadora se os verbos forem transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Então vamos analisar a situação. Na letra G, temos terceira do singular. É a primeira medida para aquela segunda regrinha do sujeito indeterminado. Lembra? Tá? Dá até para colocar ali de novo para a gente recordar mais facilmente. Ó, estamos falando sobre ela aqui, né? Verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavra ser. Só que verbo na terceira do singular mais ser apenas não garante que é índice de indeterminação, de que eu preciso dessas classificações verbais aqui. Lá na letra G, o verbo é trata, e observem que depois dele aparece uma preposição. Claro, não é só o fato de aparecer uma preposição que vai garantir que ele é transitivo indireto, né? Eu vou perguntar, quem trata, trata de alguma coisa, né? Então, gente, aquele trata ali é um verbo transitivo indireto. Portanto, o C é um índice de indeterminação do sujeito. Se o C é um índice de indeterminação do sujeito, que tipo de sujeito a gente tem? Indeterminado. Oi? Pelo complemento que ele exige. Naquela frase, não estou dizendo que sempre, né? Mas naquela frase, ele está exigindo um complemento com preposição. Alguém trata de um assunto, né? Trata de quê? De questões complexas. Como ele exigiu um complemento com preposição, é transitivo indireto. Que, aliás, gente, não vou nem fazer mistério aí pra gente já ganhar tempo na medida do possível. Olha a letra H, é a mesma coisa. Apela, terceira pessoa do singular. Temos o C. E o verbo apelar nessa frase está acompanhado de preposição. Quem apela, apela para alguma coisa. Bom, se eu tenho um verbo que exige complemento e esse complemento, né, inicia com preposição, ele é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, o C é índice de indeterminação do sujeito e, portanto, o sujeito é indeterminado, ok? Na verdade, gente, o que está acontecendo? Nós estamos falando sobre essas classificações de verbos aqui informalmente. Agora, na segunda fase da análise sintática, é que elas vão aparecer de verdade. Tá? Então é normal, se a gente ainda está meio confuso com isso, agora é que a gente vai começar a falar de objeto direto, objeto indireto. A gente só está na primeira fase da análise sintática, são 3. Tá? A gente vai dividir em 3. Por quê? Não tem como trabalhar todas as funções sintáticas de uma vez só, né? E depois querer assim que vocês achem, né, classificações. São muitas informações, a gente, né, teria alguns problemas. Então nós dividimos. Depois de encerrado esse exercício aqui, vamos para a segunda fase, que são os complementos. Aí a gente vê os complementos, faz exercício e vai para a última fase. Depois da última fase, faz exercício e aí sim, depois junta todas elas num lindo e belo exercício. Tá? Muito bem. Então, resolvidas letras G e H. Letra I. Um homem alto e mal encarado vigiava a entrada. Vou perguntar para o verbo. Quem é que vigiava a entrada? Um homem alto e mal encarado. Isso é um sujeito simples ou composto? Isso é um sujeito simples. Ótimo. É um sujeito simples. Qual é o único núcleo desse sujeito? Homem. Isso aí. Porque alto é só uma característica do homem e mal encarado é outra característica do homem. Tá? Não é um homem e um mal encarado. Aí sim seria um sujeito composto. Tá. E letra J, vão aparecer novas soluções. Olha só, não existe uma regra especial para o verbo aparecer. Então, o que é que eu faço? Procuro o sujeito normalmente. Tá? Vou procurar. Que é que vão aparecer? Novas soluções. Sublinhamos novas soluções. Sujeito simples, né? E aí a gente faz a reorganização da frase para confirmar que encontrou o sujeito adequado. Como ficaria essa frase na ordem direta? Novas soluções vão aparecer. Certinho. Então tá, queridos. Vamos para a segunda fase. Essa segunda fase é bem rápida, assim, tá? A terceira é que demora um pouquinho mais de novo. Mas essa segunda é bem rapidinho. Bom, vamos lá. Gente, olha só. Independentemente do que nós estejamos procurando, a gente sempre vai achar, em primeiro lugar, o sujeito, combinado? O sujeito é a criatura mais importante de qualquer frase.
existe uma probabilidade muito grande de a gente confundir sujeito e objeto direto, tá? É um pega-ratão meio óbvio, assim, que, né, a gente coloca em prova, tá? Vou dar um exemplo. Não, primeiro vamos ver o que é um objeto direto e aí depois eu vou comentar com vocês. Olha só. Tá, a essa altura já sabemos até, nós já comentamos o que é um objeto direto. O que é um objeto direto? É um complemento verbal com ou sem preposição? Sem preposição. Legal. Para encontrar objeto direto, eu preciso ter eliminado o sujeito primeiro. Gente, olha só, se eu disser assim, ó. Existem alguns problemas neste setor, tá? Eu nunca posso esquecer que a primeira coisa a ser procurada é um sujeito, tá? Mas se eu esquecer isso, o que vai acontecer? Acho que, né, muitos de vocês já perceberam. O que vai acontecer? As pessoas, eu não sei porquê, elas têm uma vontade louca de perguntar o que para as frases, entendeu? Então a tendência das pessoas é fazer assim. Existem o quê? Alguns problemas. Objeto direto. Sim, mas cadê o sujeito? Antes de achar objeto direto, sempre vamos eliminar o sujeito, combinado? Então eu vou perguntar quem é o sujeito para o verbo. Eu não posso dizer que alguma coisa é objeto direto se eu nem pensei no sujeito ainda, né? Então eu vou perguntar para o verbo. Que é que existem neste setor? Alguns problemas. Gente, alguns problemas é o sujeito da frase, ele deveria estar aqui, né, segundo a ordem direta, e agora eu vou abusar um pouquinho de vocês. Em função disso que nós comentamos, tá? Qual é a transitividade daquele verbo ali? Aquele existem ali. É um verbo que exige complemento ou não? Duas opções. Ele é um verbo transitivo direto ou ele é um verbo intransitivo? Ele é um verbo intransitivo. Na hora de decidir a transitividade de um verbo, a gente tem que ler a frase na ordem direta. Por quê? Se a gente fizer a leitura assim, vai dar tudo errado, né? Existem o quê? Alguns problemas vão ficar com cara de objeto direto e isso aqui vai ficar com cara de verbo transitivo direto. Então, sempre ler na ordem direta. Alguns problemas existem, ponto final, não precisa complemento. Existem verbo intransitivo, tá? Então, isso aqui, gente, é uma confusãozinha assim bem, né, superficial, digamos, tá? Mas para a qual a gente, né, precisa estar atento. Então, eu sempre comento assim, né, se a gente tiver que se atrapalhar com alguma coisa, se tiver que errar, né, uma ou outra questão, ou várias questões que seja, né, se a gente tiver que errar a questão, que seja um erro que vale a pena, né, entende? Não por pouco, sabe aquela questão que tu olha depois e diz assim, bah, mas como é que eu fiz isso? Aquilo ali dá muito mais raiva, né? Então, se tiver que errar, que seja um erro, um erro é bom, um erro convicto, assim, bah, não tenho noção do que é isso aqui, entendeu? Aí vale a pena. Se não, gente, pega ratão, né, bobinho, não é pra nós. Então, sempre achar o sujeito. Tá. Primeira frase, transferir ao engenheiro a incumbência. Quem é o sujeito? Sujeito sou eu. Agora que eu já encontrei o sujeito, eu posso ir tranquila e feliz procurar objetos diretos, tá? Depois de eliminar o sujeito. Então, vou ler a frase até o verbo. Sempre ler a frase até o verbo na ordem direta. Eu transferi. Tá, agora atenção para a pergunta. Eu transferi o quê? O quê? A incumbência é o nosso objeto direto. Neste caso aqui, a gente vai ter também um objeto indireto, né? Transferir o quê? A incumbência, objeto direto, a quem? Ao engenheiro vai ser o objeto indireto, né? Se alguém quiser marcar, ó. Está aqui o objeto indireto e, consequentemente, o verbo vai ser classificado como transitivo direto e indireto, porque ele exige os dois complementos. Quando eu tenho um objeto direto e um indireto, gente, a ordem habitual, né, traz primeiro o objeto direto, tá? Essa frase está invertida. Mesmo que essa inversão aconteça, a classificação do verbo vai ser sempre nessa sequência. Verbo transitivo direto e indireto, porque essa é a sequência normal. Tá? Essa frase na ordem direta ficaria: transferir a incumbência ao engenheiro. Então tá. Segundo exemplo, coragem nunca tivemos. Vou procurar o verbo, que é sempre quem tem a resposta para o sujeito. O pronome correspondente à forma verbal tivemos é nós. Então agora eu vou tentar ver o que é que está acontecendo nessa frase, né? Nós nunca tivemos o quê?
coragem, por isso coragem é o objeto direto, e tivemos verbo transitivo direto. Muito bem. Gente, agora uma obs que eu vou pedir que vocês anotem aí. Olha só. Na aula de ontem, nós comentamos que as palavras o, a, os e as podem ser pronomes oblíquos. Quando é que elas podem ser pronomes oblíquos? Quando no dia a dia nós fazemos aquela substituiçãozinha, né? Em vez de falar convide hoje mesmo, como é que nós diríamos essa frase? Convide ele. Tá, tudo bem. Quando nós tivermos os pronomes oblíquos o, a, os e as, gente, eles sempre exercerão função de objeto direto. Sempre. Então, se eu perceber numa frase, né, encontrei o pronome oblíquo, não o artigo, né, gente? Pronome oblíquo, tá? Encontrei o, que é um pronome oblíquo, eu já sei que ele é o objeto direto, ele não tem outra possibilidade na vida, tá? O sujeito aqui corresponde ao pronome você, né? Essa frase está no imperativo. Se esse o é um objeto direto, o convide é um verbo transitivo direto, tá? Como é que é a história mesmo, então, né? Pronomes oblíquos, o, a, os e as, sempre exercem função de objeto direto, sempre. Gente, uma perguntinha para vocês, ó. Quando a gente encontra, né, algumas pessoas com as quais não tem muita intimidade, né? Aí as pessoas tentam usar uma linguagem um pouquinho melhorada, assim, né? Principalmente dependendo da circunstância, né? Não tem ali muita intimidade com a pessoa, tá? Aí a pessoa tenta aplicar uma forma um pouco mais educadinha, mais polida. E muitíssimas vezes, por exemplo, o que sai é isso aqui. A minha pergunta para vocês é, se alguém chegar para vocês e dizer, eu lhe vi no cinema ontem, né? Isso é bem comum, tá? Então, a minha pergunta é, essa frase, por exemplo, está correta gramaticalmente? Não. Ela até parece bonitinha, né? Por que ela não está correta gramaticalmente? Porque depende de análise sintática, né? O verbo ver, quem vê, vê alguém ou alguma coisa. O verbo ver é transitivo direto. Então, ele vai exigir um pronome que é um objeto direto. Eu o vi ou eu a vi, por exemplo, né? Oi? Eu te vi. Não, te vi não. Os pronomes, depois a gente vai ver, o me, o te, o seu, o nos e o vos podem exercer função de objeto direto ou de indireto. A única diferença entre dizer eu te vi ou eu ouvi ou eu a vi é que o te é segunda pessoa, eu estou chamando a pessoa de tu. E se eu usar o ou a, eu estou me referindo a ela como você. Tá? O você é menos íntimo, digamos. Né? Tudo bem, não tem problema, as pessoas não gostam muito normalmente. Né? Tá, mas qual seria para substituir se eu quisesse chamar os dois, senhor e senhora? Corresponde à terceira do singular, é a mesma coisa, o a, os, as. Né? No caso, você é um pronome de tratamento, equivale a ele, equivale à pessoa gramatical ele. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, o ele, né, equivale a você. Qual é a diferença entre os pronomes ele e você? Ele não é pronome de tratamento direto. É terceira pessoa, mas não é pronome de tratamento direto. O você é pronome de tratamento direto. Ele pode ser usado sem alteração no lugar de tu? No lugar de ele? De ele, só no... Ele e você são terceira pessoa. Tu é segunda. Você é terceira. Uhum. Isso é normal, gente. Assim que nós... É normal que a gente faça certa confusão, tá? Olha só. O tu e o você... Gente... O tu e o você são pronomes de tratamento direto. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou falar diretamente com a pessoa, tá? Eles são pronomes de tratamento direto, mas o tu é segunda pessoa e o você é terceira pessoa, que equivale a ele. E isso é que muitas vezes nos traz problemas, principalmente pra gente, aqui nós vamos falar bastante sobre isso no conteúdo de verbos. Mas nós aqui no Sul é que fazemos uma misturinha peculiar entre pronomes e verbos, né? A gente normalmente faz o quê?
Isso não é assim, ai que horror, né? É característica da linguagem coloquial, entende? A única coisa que eu preciso saber é na hora de escrever aplicar a forma correta, né? Ou na hora de querer usar a norma culta, tá? O que a gente faz normalmente? Nós aplicamos o pronome de segunda pessoa e colocamos o verbo na terceira. Talvez por isso a gente ache que é tudo uma coisa só. Tá? Mas fica errado se numa frase eu for falar e ao invés de dizer tu, eu falar você. Não. Depende da conjugação do verbo. Tu resolveste o problema? Ok. Você resolveu o problema? Então fica melhor Ok. falar você do que tu. Não acho melhor. São circunstâncias diferentes. A única questão semântica, os dois são ótimos. A única questão semântica é que o pronome tu é considerado um pouco mais íntimo, né? Vocês já devem ter passado por isso. Ao querer falar com alguém com quem vocês não têm muita intimidade. Sei lá, uma pessoa com cargo importantíssimo, né? Tu não vai chegar e dizer, tu gostaste da prova? Sei lá, né? Tu te sente meio incomodado, assim, de chamar a pessoa de tu. Aí o que a gente faz? A gente não aplica o você. Aí a gente fala o senhor ou a senhora. E aí a pessoa diz, o senhor está no céu, né? E aí ele meio que te dá uma licença para usar o tu. Mas o você dificilmente a gente usa, né? Pelo menos na maioria dos casos. Então depende do efeito que a gente quer causar, né? Uma vez eu fui falar com uma pessoa e tenho a mania de falar você, não uso. Não tem o menor problema. Aí eles disseram assim, mas você nem é um pronome. É um pronome, manda estudar. Eu não sei quem foi, desculpa. Não, mas sabe o que é? As pessoas não podem ficar inventando teorias sem ter estudado, né? Como não é pronome, é o que então? É um pronome de tratamento e não tem problema. Aqui a gente só estranha um pouquinho mais porque o nosso hábito é usar a segunda pessoa. Mas existem várias que usam o você. O que importa é, independentemente do pronome que eu vá usar, o que eu tenho que fazer é concordar o verbo com esse pronome. Ponto. Não entendo só o seguinte. Por que da terceira pessoa, se eu falar você, eu estou me referindo a ti? A você. Não. Independente de eu falar tu ou você, eu estou falando contigo. Uhum. Tá? É a mesma pessoa. Sim. Direto entre nós, a segunda Sim. pessoa. Eu. Mas tu queres ou demonstrar maior intimidade ou menos intimidade. Maior familiaridade, não precisa ser intimidade, né? Mas maior familiaridade, uma situação mais informal é o tu. E o você. E isso a gente até pode discutir, mas não vai mudar. Só pela questão formalidade, porque não significa realmente no trato que seja falando de outra pessoa. Não, Terceira pessoa. eu estou falando diretamente com alguém, mas escolhendo uma forma mais tradicional, digamos assim. Não, tá, peraí. Você é a terceira frase do sujeito aqui. O sujeito aqui é você. Olha só. Tivemos uma crise de pronomes agora. Vocês perceberam que nós tivemos uma crise de pronomes agora, né? Tá, já vai passar, já passou. Gente, talvez vocês estranhem um pouquinho, né? O fato de que o pronome correspondente aqui é o você, e eu queria dizer para vocês, né, que, ou para vós, se preferirem, eu queria dizer para vocês que essa definição, né, essa determinação a respeito de verbos no imperativo estarem na segunda pessoa ou na terceira, nós veremos depois lá no capítulo de verbos, tá? Se fosse, só para não deixar a dúvida no ar, se fosse segunda pessoa, a forma verbal seria convida, ok? Convide você, convida tu. Mas a gente não pode tangenciar o tema. Vamos voltar? Então tá. Muito bem. Resolvemos a vida do objeto direto, complemento do verbo sem preposição. Legal. Objeto indireto, complemento do verbo com preposição. Tá. O que eu vou fazer sempre? Vou achar o sujeito primeiro. Então, na frase. Ninguém vai acreditar em tuas palavras. Sujeito, ninguém. Gente, um detalhe importante. Quando nós temos locução verbal, para decidir se há complemento ou qual é o complemento, a gente tem que ler até o fim da locução verbal, combinado? Não vale ler o primeiro verbo e já querer sair perguntando, tá? Vamos ler até o fim da locução verbal. Por quê? Porque quem manda na locução verbal é o último verbo, conforme a gente combinou. Então, ninguém vai acreditar em que? Em tuas palavras, objeto indireto, acreditar, verbo transitivo indireto. Essa correspondência sempre existe, né?
Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Se o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Se tem os dois, o verbo vai ser transitivo direto e indireto, né? Tá legal. Gente, para que eu tenha uma expressão preposicionada funcionando realmente como objeto indireto, ela tem que ser uma exigência do verbo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não basta eu ter uma expressão preposicionada depois do verbo para eu já marcar como objeto indireto. Depois a gente vai comparar com o adjunto adverbial, por exemplo, tá? É uma exigência do verbo, porque quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Para que eu caracterize um complemento, né? Uma expressão como complemento verbal, como objeto indireto, precisa então somar a preposição mais a palavra que ou quem na pergunta. Como a gente fez agora. Ninguém vai acreditar em que nós perguntamos, né? Em tuas palavras. Vamos para a segunda frase. Vamos entregar-lhe as encomendas ainda hoje. Sujeito, nós. Vamos ler até o verbo, é o que a gente combinou de fazer para decidir se há complemento ou não. Ó, é locução verbal, vamos até o fim da locução. Nós vamos entregar o quê? O que nós vamos entregar? As encomendas, objeto direto. A quem nós vamos entregar as encomendas? A ele, objeto indireto. Mais uma obs então. O pronome lhe, né? Assim como o pronome lhes, esses dois pronomes funcionam em 90% dos casos como objetos indiretos. Gente, olha só. O que nos interessa agora, tá? O que nos interessa agora é entender por que é que o lhe é um objeto indireto. Então, vejamos. Nós vamos substituir pela expressão a ele. Lhe equivale a ele, na maioria dos casos. Vamos entregar o quê? As encomendas, objeto direto. A quem? A ele, objeto indireto. Por que é objeto indireto? Porque este a é uma preposição, né? Tá. Eu vou colocar aqui, gente, outras duas funções sintáticas que ele pode exercer, mas elas não nos interessam agora, tá? É só para que a gente já fique com esse resuminho pronto. Na terceira fase a gente vai voltar para isto aqui, né? E vai falar sobre as outras duas opções. Agora só nos interessa isso. E realmente, gente, na maioria das vezes o lhe é objeto indireto. Talvez até, né, alguém tenha estudado até hoje o lhe só como objeto indireto, né? Isso acontece muitas vezes no colégio, sei lá, tá? O fato é que ele apresenta outras duas opções. Agora não nos interessam, combinado? A gente não vai falar sobre isso agora, tá? A gente só vai copiar. Senão vai atrapalhar. Ó, eu vou ler aqui pra gente, né, entender o que está acontecendo. Aqui é CN de complemento nominal, entre parênteses a ele e VL de verbo de ligação, tá? E o lhe ou lhes também podem funcionar como adjunto adnominal, e aqui a gente colocou entre parênteses a palavra dele. Depois a gente vai falar sobre isso. Agora o que nos interessa, né, é o fato de que este lhe é objeto indireto. E é objeto indireto por quê? Porque completa um verbo. É isso que fazem objetos indiretos. Completam verbos com preposição. Tudo bem? Bom, faltam duas funçõezinhas sintáticas para a gente encerrar essa segunda fase, tá? Que são os predicativos. São complementos que agora, gente, que eu vou deixar, não sei se alguém ainda está copiando. São complementos que indicam estado, indicam característica, né? Então, olha só, o que é um predicativo? Complemento que atribui característica ou estado do sujeito, né? Ou do objeto direto. Na maioria das vezes, ele se refere ao sujeito, tá? Muito bem. Normalmente acompanha um verbo de ligação. Normalmente. Então, vamos ver que circunstâncias podem ocorrer com o predicativo, tá? Olha só. Primeiro exemplo, os alunos pareciam tranquilos. Bom, sujeito, os alunos. Legal. Segunda tarefa que nós temos, depois de encontrar o sujeito, é analisar o verbo. Esse verbo aqui, gente, não é um verbo comum. Ele é um verbo de ligação. Verbos de ligação não são classificados quanto à transitividade.
Eu não vou decidir se ele é transitivo direto, indireto, eles não são nada disso, eles são verbos de ligação. O que fazem os verbos de ligação? Como já diz o nome, ligam uma palavra a uma característica, né? E indicam estado ou característica. São esses 9, né, aí da listinha, tá? Outro detalhe que vale a pena lembrar é que nem sempre esses verbos funcionam como verbos de ligação. Para que eles sejam realmente verbos de ligação, eles têm que indicar estado ou característica. Vamos ver exemplos práticos, professor. Vamos lá. Verbo ficar, tá? Eu fiquei feliz. Nessa frase, ficar é verbo de ligação? Aham. Eu fiquei em pé. Não é verbo de ligação, né? Porque ficar em pé não é um estado da pessoa, é uma ação que ela fez. Então na frase eu fiquei feliz, o ficar é verbo de ligação. Mas eu fiquei em pé, aí não é verbo de ligação. E aí vai mudar toda a análise da frase. Com vários outros isso acontece, quer ver? O verbo andar é típico. Eu andava preocupada. Aí é verbo de ligação, né? Agora, eu andava rapidamente. Aí não, porque indica ação, ok? Também. Se indicar estado ou característica é verbo de ligação, tá? Muito bem. Então, gente, parecer é um verbo de ligação aqui. Se existe um verbo de ligação, só há uma possibilidade de complemento. Olha que coisa legal. Se eu encontrei um verbo de ligação, só existe uma possibilidade de complemento. Qual é a possibilidade de complemento? Predicativo do sujeito. Tranquilos, então, é um predicativo do sujeito. Ah, e o verbo parecer não se classifica? Não. Ele não tem função sintática, né? Ele só serve para ligar uma palavra à sua característica ou, né, ao seu estado. Então ele não vai ser classificado, né, quanto à transitividade, como todos os outros verbos. Fora esses 9, todos os outros verbos da língua portuguesa são classificados ou como intransitivos, ou como transitivos diretos, ou transitivos indiretos. Tá. Então vamos ver de novo. Toda vez que tiver um verbo de ligação, qual é a função sintática que vem depois? Predicativo do sujeito, tá? Isso é barbadinha. Muito bem. Vamos para o segundo exemplo. Alguns alunos escreviam preocupados. Gente, sujeito, alguns alunos. Escrever é verbo de ligação? Não. Se não é um verbo de ligação, o que eu tenho que fazer? Classificar quanto à transitividade. Então vamos lá. Alguns alunos escreviam. Nesta frase, não vamos pensar de forma genérica, tá? Naquela frase ali, que por exemplo é a frase do texto, tá? Naquela frase ali, qual é a transitividade do verbo? Ele é intransitivo. Porque assim, gente, ó, o que vem depois do escreviam não é o que eles escreviam, entende? Eu não vou perguntar assim, ó, alguns alunos escreviam o quê? Preocupados. Não, né? Neste caso, escreviam é um verbo intransitivo. Não está dizendo o que é que eles escreviam. Ah, mas se a frase fosse alguns alunos escreviam redações preocupados. Daí redações seria um objeto direto e escreviam seria verbo transitivo direto. Como nós vamos analisar a transitividade dos verbos? Da forma como elas tiverem sido usadas na prova, no texto. Eu não sou obrigado a adivinhar, né? Nós não somos obrigados a adivinhar, nós vamos analisar o que está escrito no texto. Então é assim, ó, a transitividade dos verbos é algo relativamente previsível, né? Mas alguns verbos apresentam várias possibilidades. Tem um verbo, é o verbo falar, não lembro se eu já falei isso. O verbo falar, ele se presta para quase qualquer classificação. Se lá no texto tiver escrito assim, ó, ele falava bobagens. Nessa frase o verbo falar é transitivo direto, ok? Ele falava o quê? Bobagens, objeto direto, verbo transitivo direto. Ele falava sobre concurso. Verbo transitivo indireto, porque o sobre é uma preposição. Ele falava bobagens para a namorada. Transitivo direto e indireto. E ele falava demais. Intransitivo. Tá, nem todos os verbos têm essa flexibilidade toda, né? O que eu quis mostrar é o seguinte, gente. Eu vou trabalhar com o verbo da forma como ele apareceu na frase, tá? Não adianta a gente pensar assim, ah, mas quem escreve, escreve alguma coisa. Sim, mas na frase ele não está escrevendo nada, tá?
Bom, então intransitivo. E preocupados, gente, não é o que ele escreveu, mas é o estado dele enquanto escrevia. Então, preocupados é novamente um predicativo do sujeito. Para confirmar que é um predicativo do sujeito, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar um verbo de ligação depois do verbo que já tem na frase, só a título de confirmação. Olha só. Alguns alunos escreviam e estavam preocupados. Eles faziam uma ação de escrever e o estado em que eles escreviam, né, é de preocupação. Resumo, pode aparecer predicativo do sujeito em frases com verbos de ligação e em frases com verbos comuns também, né? Muito bem. Pois é, não sei. Tá, deixa pra lá. Vamos lá. O professor julgou a prova fácil. Muito bem. O professor e o sujeito. Bom, julgar não é verbo de ligação. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler a frase até o verbo. Vamos ver o que acontece. O professor julgou. Gente, ele julgou o quê? A prova. Ele julgou a prova, objeto direto. Bom, se a prova é um objeto direto, julgou é um verbo transitivo direto. E fácil é uma característica de quem agora? É uma característica do sujeito? Não. Fácil é uma característica da prova. Então agora não é um predicativo do sujeito, não é o professor que é fácil, é a prova que é fácil. Então, predicativo do objeto. Gente, queria registrar o seguinte, o predicativo do sujeito é muitíssimas vezes mais importante do que o do objeto, tá? O predicativo do sujeito de alguma forma aparece na prova, o do objeto passa bem longe normalmente. E por que isso? Porque nós usamos muito mais predicativos do sujeito para escrever e para falar do que predicativos do objeto. Tá bom, agora mais uma OBS antes de a gente fazer o exercício. Nós falamos sobre as funções sintáticas de alguns pronomes oblíquos, né? A gente comentou, aqui eu vou colocar o resumo, vocês já copiaram, mas é só para ter todas as informações juntinhas, tá? A gente comentou que o, a, os, as funcionam como objetos diretos, que lhe e lhes, né? Na maioria das vezes funcionam como objetos indiretos, isso a gente já sabe. E as outras duas informações ficam para a terceira fase da análise sintática. Tá, tudo bem. O que me interessa agora também? O fato de que essa turminha aqui, gente, ó, o mete-se nos vos, fica um negócio meio estranho aqui essa sequência, mas fazer o quê, né? Pelo menos é bom pra gente lembrar, né? Ó, mete-se nos vos, a forma prática de lembrar. Essa turma aqui do mete-se nos vos pode funcionar como objeto direto ou como objeto indireto. Como é que eu vou saber assim de forma prática, né? Se aquilo ali é um objeto direto ou um objeto indireto? Eu vou substituir, isso aqui é uma sugestão, tá? Eu vou substituir pela palavra alguém ou pela expressão a alguém. Agora eu já vou colocar um exemplo para cada. Gente, qual é a diferença? Claro, se aparecer preposição a antes de alguém, quer dizer que é um objeto indireto. Tá. Então vamos supor que eu diga o seguinte: ele me cumprimentou. E ele me entregou, sei lá, a redação. Tá. Vamos analisar a situação. Se nós encontramos um desses pronomes aqui em alguma frase e queremos decidir se aquilo ali é um objeto direto ou indireto, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir por alguém ou a alguém. Queridos, não importa se nós vamos trocar o sentido, porque a gente não vai trocar nada de verdade, né? Tá? Por exemplo, o me aqui é primeira pessoa, e daí a gente vai colocar alguém que é terceira. Não importa. O que importa é eu descobrir se vai aparecer preposição ou não. Tá? Então vejamos, ele me cumprimentou. Eu vou dizer que ele cumprimentou alguém ou que ele cumprimentou a alguém? Sem forçar a barra. Alguém. A gente cumprimenta alguém. Eu cumprimentei o João, né? Tá legal. Este me, portanto, funciona como objeto direto, porque não há preposição.
Agora olha a diferença. Ele me entregou a redação. Ele entregou a redação a alguém ou ele entregou a redação a alguém? A alguém. Claramente nós precisamos da preposição. Se precisamos da preposição, neste caso é objeto indireto. Então aqui ficou um resuminho das possibilidades de funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Então tá, agora estamos prontos para o exercício. Já vou sair da frente. Então tá legal. Seguimos? Sublinhe e classifique os complementos das orações abaixo. Mesmo que nós estejamos procurando só complementos, por onde a gente vai começar? Pelo sujeito. Então tá bom. Letra A. O combatente voltou da guerra traumatizado. Vou perguntar para o verbo. Quem é que voltou da guerra traumatizado? O combatente, sujeito. Já me livrei do sujeito. Agora o que é que eu vou fazer? Ler a frase até o verbo para decidir se quer complemento ou não. Porque não é verbo de ligação, né? Então eu vou ler a frase até o verbo e decidir se eu tenho um complemento ou não. Gente, esse verbo aí funciona como intransitivo ou como transitivo indireto? Tá, olha só, o que a gente tem que treinar? Nós não vamos só analisar o fato de que há preposição depois. Primeiro a gente vai ver o sentido mesmo, tá? O combatente voltou. Teoricamente, precisamos de alguma informação depois disso? Não. Tá. Mas só isso não basta. Agora, a gente vai confirmar que ele é intransitivo, tá? E por que da guerra não pode ser objeto indireto? Gente, olha só. Que pergunta nós faríamos depois de voltou para responder da guerra? Me digam, por favor. O combatente voltou. Que pergunta a gente vai fazer para responder da guerra? De onde? Tá, e de onde é pergunta de objeto indireto? Ó, vamos voltar. Qual é a pergunta de objeto indireto? Preposição mais que ou quem. De onde é a pergunta que vai nos trazer como resposta um adjunto adverbial, porque indica circunstância e lugar. Então, combinado? Para que eu marque algo como objeto indireto, tem que ser uma exigência do verbo e a estrutura da pergunta tem que ser essa aqui. Preposição mais palavra que ou quem. Naquela ali teria a palavra onde. Já não serve. Bom, quem quiser anotar, né? Aquilo ali da guerra é um adjunto adverbial, tá? Mesmo que eu não marque alguma função, se vocês quiserem perguntar, né? Tá? Então assim, ó. Voltou o verbo intransitivo. Da guerra, adjunto adverbial. Ficou claro, gente, que esse da guerra não é uma exigência de voltar? Quem volta, volta, pronto. Né? E da guerra é uma indicação de lugar, por exemplo. Né? Então a gente teria adjunto adverbial. Tá, e traumatizado é o estado em que ele voltou. Vamos ver se dá para colocar um verbinho de ligação. Ó. O combatente voltou da guerra e estava traumatizado. Traumatizado, portanto, é um predicativo do sujeito. O combatente sujeito, voltou o verbo intransitivo, da guerra adjunto adverbial, a gente ainda não viu, mas, né? Não chega a ser um mistério o adjunto adverbial para nós, porque nós já vimos lá nas classes gramaticais o advérbio e a locução adverbial, é a mesma coisa, indica circunstância, de tempo, lugar, modo. E traumatizado, predicativo do sujeito. Tudo bem? Sim, professora. Vamos adiante. Letra B. Alguns fatos relatou-nos aquele turista. Bom, primeira medida quando a frase parece algo estranho. Achar o sujeito. Quem é o sujeito? Ótimo, aquele turista. Vamos perguntar para o verbo. Quem é que relatou sei lá o que, sei lá para quem? Aquele turista. Como é que fica essa frase na ordem direta? Aquele turista relatou alguns fatos a nós ou para nós, né? Tá. Aquele turista sujeito.
Agora, gente, vamos ler a frase na ordem direta, então, para determinar as funções. Aquele turista relatou o quê? Alguns fatos, objeto direto. A quem ele relatou alguns fatos? A nós, para nós, ou se quiséssemos usar, olha só, gente, o nos está aqui, ó. Se quiséssemos usar, a alguém. O que quer dizer que ele é um objeto indireto. O verbo relatou, neste caso, portanto, é um verbo transitivo, direto e indireto. Tá tudo bem ainda? Então tá. Letra C. O diretor ofereceu-lhe um cargo. O diretor sujeito ofereceu o quê? Um cargo, objeto direto. A quem? A ele, objeto indireto. Porque o verbo oferecer pode ser transitivo direto e indireto. Nessa frase ele é transitivo direto e indireto. Eu posso oferecer algo a alguém. Então, um cargo, objeto direto, a ele, objeto indireto. E ofereceu, verbo transitivo, direto e indireto. Tá tudo bem? Tá bom. Letra D. Procurei-o a noite toda. O sujeito sou eu. Gente, ali vocês têm um o, que é um pronome oblíquo, né? Nós falaríamos informalmente, eu procurei ele, né? Bom, se ele é um pronome oblíquo, olha só, não há dúvidas de que funciona como objeto direto. Então, aquele o ali, objeto direto. E procurei, verbo transitivo direto. Tá, e a noite toda parece o que assim? A noite toda é por quanto tempo eu procurei, é adjunto adverbial. Então tá. Pode passar? Letra E. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica. A gente tem nesse caso duas orações, e se vocês observarem, com exatamente a mesma estrutura, né? Tá? O que vale para uma, vale para outra. Quem é que assaltaram a gramática e quem é que assassinaram a lógica? Nos dois casos corresponde ao pronome eles. Nos dois casos, portanto, sujeito indeterminado. Tá. Nos dois casos, sujeito indeterminado. Agora eu vou ler até o verbo. Assaltaram o quê? A gramática, objeto direto. Assassinaram o quê? A lógica, objeto direto. Assaltaram e assassinaram são verbos transitivos diretos. Assaltaram e assassinaram são verbos transitivos diretos. É para repetir? Não? Então tá. Letra F. Talvez ainda haja opções seguras. Sujeito. Inexistente. Ótimo. Já começamos bem. Sujeito inexistente. Bom, por que o sujeito é inexistente? Porque temos ali o verbo haver com sentido de existir, né? Tá. O que eu tenho que fazer agora, então? Já que não existe sujeito nessa frase, alguma coisa tem que ter, né? Vou ler até o verbo para procurar complementos, então. Talvez ainda haja o quê? Opções seguras, objeto direto. Opções seguras, objeto direto. Haja, portanto, verbo transitivo direto. E as outras duas palavras, gente, são adjuntos adverbiais, tá? O talvez é um adjunto adverbial e o ainda é outro adjunto adverbial. Para quem quiser marcar, ninguém agora é obrigado a marcar isso. O talvez é um adjunto adverbial e o ainda é outro adjunto adverbial. Fala, querido. Não tem mistério. Se eles perguntarem se o sujeito da frase é o mesmo para as duas orações. Mesmo. Naquele caso que tu explicou
Exatamente. A gente está falando... Porque assim, ó, se quem escreveu o texto, nesse caso a letra da música, quisesse que a gente pensasse em outro sujeito para o assassinaram, por exemplo, isso deveria estar explícito na frase. Exatamente. A minha tendência é, bom, quem assassinaram a lógica devem ser as mesmas pessoas que assaltaram a gramática. Exatamente aquilo. Senão tem que ter algum aviso na frase. Letra G. Entregaram-me a documentação. Sujeito, terceira pessoa do plural, né? Sujeito indeterminado. Tá, eles entregaram o quê? A documentação, objeto direto. A quem eles entregaram a documentação? A mim, a alguém, a vovozinha, sei lá, né? O que importa é que tem preposição. Então aquele me é um objeto indireto. A documentação, objeto direto, me, objeto indireto, entregaram, verbo, transitivo, direto e indireto. Tá? Letra H. O discurso foi interessante. Sujeito, o discurso. Gente, esse foi aí vem do verbo ser, que é verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, só temos uma opção de função sintática. Qual? Predicativo do sujeito. Então, interessante, predicativo do sujeito. Acabou a frase. Vale lembrar, né, gente, a forma verbal foi também pode ter como origem o verbo ir, né? Só para lembrar, claro, vocês todos já devem ter percebido isso. Agora eu digo assim, ele foi esperto. Verbo ser. Ele foi para a praia, verbo ir, né? Tá? Só para recordar. Temos mais duas frasezinhas. Sempre ocorrem imprevistos naqueles eventos. Sujeito. Vou perguntar para o verbo. Que é que sempre ocorrem naqueles eventos? Imprevistos. Imprevistos, sujeito simples. Agora eu vou ler na ordem direta para decidir a transitividade de ocorrem. Imprevistos ocorrem. Pronto, né? Não precisamos de mais informação. Ocorrem, verbo intransitivo. E tudo que sobrou é adjunto adverbial. Sempre é um adjunto adverbial e naqueles eventos outro adjunto adverbial. Gente, vocês perceberam como os adjuntos adverbiais são frequentes, né, nas nossas comunicações? Por isso é uma função sintática tão importante assim, né? Tudo bem com a letra I? Letra J. Ele caminhava com ares de rei. Sujeito ele. O verbo caminhar não é de ligação. Então eu vou ler a frase até o verbo. Ele caminhava. O verbo é intransitivo. Tá, gente, se ele é intransitivo, aquilo que vem depois dele não é objeto indireto, né? O que pode ser com ares de rei? Adjunto adverbial. Por que é adjunto adverbial? Vamos captar a ideia. É adjunto adverbial porque expressa, se vocês observarem, o modo como ele caminhava. Com ares de rei é o modo como ele caminhava, né? Adjuntos adverbiais expressam circunstâncias de tempo, lugar, modo. E nesse caso se refere ao verbo ainda por cima, né? Isso também confirma que é adjunto adverbial. Então tá bom. Vamos para a terceira e última fase. Meus anjos, vocês estão muito sérios. Vamos dar uma aliviada assim, hein? O que vocês acham de... Não sei, eu tô achando que vocês ficaram sérios demais antes da hora. Sabe por quê? Porque agora, quem já estudou essa parte de análise sintática sabe que complemento nominal e adjunto adnominal torce os neurônios da pessoa, né? Sim. Agora, se há um momento para me odiar, vai ser esse. É o momento perfeito. Né? É a parte mais chata da matéria, tá? De todas, eu acho, né? Mas sistematizando, fazendo exercício, a gente chega lá, né? Então eu quero saber se vocês vão aguentar ou se eu preciso dar uma aliviada, assim, tipo, ver algum conteúdinho mais leve, depois passar pra isso, sei lá.
Continuamos? Tá? Continuamos? Amigas? Tá bom, vamos lá. Continuamos. Eu prometo para vocês que há conteúdos bem mais leves e bem mais legais, tá? Gente, olha só. Essas duas funçõezinhas é que são as chatinhas. Depois tudo fica, né, bem mais simples, tá? Ocorre o seguinte, por que elas são chatinhas? Porque elas podem ser expressões preposicionadas. Para as provas é sempre muito interessante, né, exigir que as pessoas diferenciem essas expressões preposicionadas. Por quê? Se é uma expressão preposicionada que completa um verbo, eu vou chamar de objeto indireto. Se é uma expressão preposicionada que indica uma circunstância de lugar, tempo ou modo, eu vou chamar de adjunto adverbial. E temos mais duas possibilidades de expressões preposicionadas, entende? Então é um tipo de questão, né, um pouquinho mais aprofundada, digamos assim, tá? Bom, complemento nominal, vamos lá. Gente, como nós vimos até agora, existem complementos verbais, né? A gente viu que complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. São complementos verbais. Tá. Agora, há um complemento nominal. Qual é a primeira característica do complemento nominal? O fato de que ele sempre terá essa estrutura aqui, ó. Preposição mais nome. Então nós vamos chamar isso aqui, que eu já tenho chamado, na verdade, expressão preposicionada, ok? Isso é uma expressão preposicionada. É a forma mais genérica de eu me referir a algo que tem preposição, né? Bom, o que é um complemento nominal? Tá, pela denominação, o que ele faz? Completa um nome, né? Tá, que nomes ele completa? Aqui eu vou sistematizando, tá? Não precisa nem copiar, porque vocês já têm isso bem direitinho ali no livro. Ele completa um substantivo abstrato, ele completa um adjetivo, ou completa um advérbio. Vamos enxergar essa função dele. Primeira característica, então, gente, é o fato de que ele começa com uma preposição, tá? Vamos fazer uma comparação antes de passar adiante. Olha só. Essas duas frases aqui, apresentam a expressão em você. Observe. Isso aqui poderia ser uma questão, tá? Vamos supor que haja lá numa linha, né, a expressão em você dentro desse contexto e na outra linha do texto a expressão em você nesse contexto. O que nós queremos saber? Nós queremos saber se essa expressão, por ser igualzinha, exerce a mesma função sintática. Não exerce a mesma função sintática. Por quê? Do que é que isso depende? De a quem essas expressões se referem. Olha a diferença. Em você, neste caso, foi exigida por um verbo. Então, isso aqui é um objeto indireto. Em você, neste caso, não foi exigida por um verbo. Quem tem confiança em alguém ou em alguma coisa. Então, em você, neste caso, foi exigida por um nome. Por isso, complemento nominal. Né? O primeiro detalhe que eu gostaria de observar é esse. Sempre que achar uma expressão preposicionada, a moral da história é saber de onde ela veio e para onde ela vai, né? Por que ela está ali? Quem exigiu? Tá? É isso que vai diferenciar. Então agora a gente vai ver um exemplo de cada. Complemento nominal sempre vai ser uma preposição mais um nome, pode completar um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio. Vamos ver um exemplo de cada, tá? Não necessariamente na mesma ordem que eu coloquei ali. Nesse caso aqui, ó, a sala de aula estava repleta de alunos. A gente vai direto para o complemento nominal, tá? De alunos, gente, neste caso, está completando repleta. Uma sala de aula que está repleta pode estar repleta de várias coisas, tá? Eu posso colocar essa informação ou não, mas o fato é que eu posso agregar a palavra repleta a um complemento. Algo está repleto de alguma coisa qualquer. Neste caso, de alunos está completando repleta. Qual é a classe gramatical de repleta? Repleta. É uma característica, né? Então, isso é um adjetivo. Aqui a gente tem um exemplo de complemento nominal que completa um adjetivo, ok? Tá. Não gostamos de ficar perto de pessoas maldosas. De pessoas maldosas está se referindo a perto. Qual é a classe gramatical de perto?
advérbio, porque indica uma circunstância de lugar. Então, aqui um exemplo de complemento nominal que completa um advérbio. Próximo exemplo, somos contrários ao endeusamento dos ídolos. Dos ídolos está se referindo a endeusamento, cuja classe gramatical é substantivo abstrato. Lembram que a gente falou sobre substantivo abstrato? Endeusamento é abstrato e existe na mesma família o verbo endeusar, né? Então tá, aqui um exemplo de cada nós vimos. Gente, talvez a pergunta agora seja a seguinte: onde estarão os complementos nominais e os adjuntos adnominais em relação às funções sintáticas que nós já vimos, tá? Vamos lembrar aquela ordem direta sobre a qual a gente falou ontem, tá? Vamos lembrar, para ver em que lugar da frase essas criaturas vão aparecer. Ó, foi isso que a gente viu ontem, né? Sujeito, verbo, mais complemento e adjunto adverbial. Onde estarão os complementos nominais e os adjuntos adnominais? Gente, eles não são funções sintáticas independentes. Eles são funções sintáticas dependentes de outras palavras. Então, onde pode ter complemento e adjunto adnominal? Dentro do sujeito, dentro do predicado, dentro do adjunto adverbial, dentro de qualquer lugar da frase. Se vocês observarem, eles são palavras que se referem a nomes. Nome pode ter em qualquer lugar da frase, entende? Então eu não vou achar assim, ó, aqui está o complemento nominal. Não, ele é uma coisa dentro de outra função sintática. Tá? Depois a gente vai juntar todos eles. Agora é só para ter uma ideia, né? Ele não vai aparecer sozinho. Querem fazer um teste com a primeira frase ali? Só para entender onde ele está? Só a primeira frase, tá? Senão a gente vai complicar mais ainda. A sala de aula estava repleta de alunos. Quem é que estava repleta de alunos? Sala de aula, sujeito. Estava é verbo de ligação. Tá bom. Repleta de alunos, gente, é um predicativo do sujeito. Perceberam? Então, neste caso, o complemento nominal está dentro do predicativo do sujeito. Ele pode estar dentro de qualquer lugar. Então, se perguntarem para vocês qual é a função sintática da expressão repleta de alunos, predicativo do sujeito. Qual é a função sintática da expressão de alunos? Complemento nominal. Tá, agora deixa o complemento nominal de molho, vamos ver adjunto adnominal. Adjuntos adnominais são palavras que se referem a nomes, tá? Com um objetivo diferente do complemento nominal, tá? Mas se referem a nomes também, tá? E aí a gente vai sistematizar. Gente, um adjunto adnominal nem sempre é preposicionado. Vocês podem observar que ali no livro eu já coloquei um quadro para comparar os dois, né? Olha ali, ó, complemento nominal, sempre preposicionado. Se acharam? O que ele faz? Completa adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. Agora lá do lado, adjunto adnominal, nem sempre preposicionado, e se refere a substantivo concreto ou abstrato. Então, vejamos. Um adjunto adnominal pode ser uma expressão preposicionada? Pode, tá? Mas um adjunto adnominal, fazendo a comparação, ó, também pode ser um artigo, também pode ser um numeral, um adjetivo ou um pronome. Tá, e a quem o adjunto adnominal se refere? Sempre é um substantivo. Depois a gente vai ver um jeitinho prático para encontrar essa função, tá? Não se estresse. Ó, ele sempre vai se referir a um substantivo concreto ou a um substantivo abstrato. Então, para começo de conversa, a gente tem que comparar os dois. O complemento nominal sempre é preposicionado, o adjunto adnominal às vezes, né? Quem é que o complemento nominal completa? Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Quem é que o adjunto adnominal acompanha? Substantivo concreto ou substantivo abstrato, tá? Tá. Agora, a gente vai treinar como encontrar adjuntos adnominais. Gente, é muito simples assim, tá? Por quê? Eu vou isolar funções sintáticas e vou tirar o núcleo. Aqui nesse primeiro exemplo. Quem é o sujeito da frase?
Os meus 2 melhores amigos. Tá. Tudo isso é o sujeito da frase. Quem é o núcleo do sujeito? Amigos. Gente, fora o núcleo, tudo que sobrar em volta tem 99% de chance de ser adjunto adnominal, tá? O outro 1% vai aparecer depois. Então, o que eu vou fazer para confirmar que é adjunto adnominal? Por que os é um adjunto adnominal? Porque ele é um artigo. Por que o meus é um adjunto adnominal? Porque é um pronome. 2, numeral. Melhores, adjetivo. Então, não importa qual é a função sintática, eu tiro o núcleo e vejo o que sobra. Se o que sobra se encaixar aqui, vai ser adjunto adnominal. Vamos para o próximo exemplo. Comprei alguns livros de ficção, tá? Sujeito sou eu. Eu comprei o quê? Ó, eu comprei alguns livros de ficção. Tudo isso é, nós já sabemos, um objeto direto. Dentro desse objeto direto, quem é o núcleo? Livros. O que sobrou em volta? Né? Observem o nome da função, ó, adjunto adnominal. São palavras que estão junto do nome, são palavras que se referem ao nome. Tá? Por que alguns é um adjunto adnominal? Porque é um pronome. Por que que de ficção é um adjunto adnominal? Agora temos um momento de perplexidade. Por que ele é um adjunto adnominal? Porque olha só, gente. O complemento nominal é algo preposicionado. O adjunto adnominal também. Quem poderá nos ajudar? Olha só. Eu sei que ele é um adjunto adnominal e não um complemento nominal. Por quê? A quem ele está se referindo? Livros. Livros é um substantivo de que tipo? Concreto ou abstrato? Concreto. E o concreto só aparece aqui. Lá em cima não tem substantivo concreto. Tá, agora só falta um ponto, que é o clímax. Vamos lá. Vocês já devem ter percebido o que pode nos atrapalhar agora, né? O que pode nos atrapalhar? Olha só. Se nós tivermos uma expressão preposicionada se referindo a um substantivo abstrato, quem irá nos ajudar? Agora a gente vai usar aquela última informação que vocês têm ali no quadro comparativo. A história do sentido ativo e do sentido passivo. Para isso, usaremos a outra telinha. Tá, agora eu vou terminar isso, né? Muito bem. Olha só. Lembrando então, né? Complemento nominal sempre com preposição. Aqui nem sempre tem preposição, por quê? Porque pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, né? Aqui a comparação de a quem eles se referem, né? Se refere a adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato, se refere a concreto ou abstrato. Mas vamos analisar esses dois exemplos. A crítica do juiz não foi bem recebida. Gente, olha só. Do juiz é uma expressão preposicionada. Isso quer dizer que pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal, certo? Tá. Como nós vamos diferenciar se, atenção, essa expressão se refere à crítica, que é um substantivo abstrato. Tem substantivo abstrato aqui e tem substantivo abstrato aqui. Bom, o que a gente vai fazer para diferenciar? Aplicar o sentido ativo ou o sentido passivo. Este juiz, em relação a esta ação, porque isso aqui é um substantivo que representa a ação, né? Esse juiz fez a ação de criticar alguém ou ele foi criticado? Ele fez a ação de criticar. Então o sentido é ativo. Então, do juiz nesse caso é um adjunto adnominal. Olha só, é daqui para cá. O juiz criticou alguém. Ele fez a ação. O sentido é passivo. Ativo. Por isso que é adjunto adnominal. Agora, analisando o exemplo seguinte. A expulsão do jogador irritou os torcedores. Olha só. Mesma situação. Do jogador está se referindo a um substantivo abstrato derivado de verbo, né?
Quando a gente viu os abstratos, eu comentei que esses que representam ações iam ser os que mais nos interessariam. Ó, criticar, expulsar, né? É só lembrar que existe um verbo correspondente, tá? Agora a gente quer saber se esse jogador expulsou alguém ou se ele foi expulso. Ele foi expulso. Então agora o sentido é passivo, ele sofreu a ação. O sentido é passivo. Então do jogador, nesse caso, é um complemento nominal. Ai, então tá. Fala, querido. O de ficção, eu comentei, acho que não viste. Ó, o de ficção, voltando, é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele se refere a um substantivo concreto. Lembrando, eu vou colocar a telinha seguinte, olha só. O adjunto adnominal se refere a substantivo concreto, o complemento nominal não. Por isso que ali eu não tive dúvida. Se é um substantivo concreto, é sempre adjunto adnominal. Se é abstrato, aí é que eu vou ter que fazer essa historinha de sentido ativo e passivo. Então tá, gente, agora realmente a chatice passou, tá? Querem fazer um intervalo agora? Depois a gente tem mais 3 funções sintáticas que são uma beleza. E aí essa fase se encerra.